aula número 7? É, 7. Bom, eu estava no propagador do setor botânico, aí eu vou deixar essa tarefa aqui, já de discutir com a sua pessoa. Obrigado, hein? Bom, então, o que a gente estava discutindo na última aula, eram as funções de Green. Então, nós estávamos falando, relacionando função de Green com o propagador, nós mostramos a estrutura geral da função de Green, né? Quer dizer, a função de Green ela tem sempre uma parte que diz respeito ao colo e uma parte que diz respeito a resíduos que leva em conta os graus de liberdade do spin, né? Quer dizer, a estrutura da função de Green é sempre um tipo 1 sobre W mais L2 e um operador, né? Que a gente chamava de operador P, está tudo registrado na última aula, né? Não vou ficar muito em cima, a gente já falou sobre isso. Nós trabalhamos, vagamente me lembro, nós trabalhamos também com o propagador ferrinônico. Eu falei do caso de Dirac também, não falei? Tá certo. Aí eu deixei esse exemplo aqui, que é um exemplo que ele mistura, né? Quer dizer, eu tenho aqui o setor de campo de rede, né? O setor do bóson vetorial, e tenho aqui um escalar. E tem esse termo aqui, que na nomenclatura usual, ele, de uma certa maneira, ele acopla, né, os dois campos distintos. Mas não é bem um termo de acoplador, está tudo bem? Não é bem um termo de acoplamento, porque ele é um termo quadrático. Então, o termo quadrático, a gente se refere a eles como um termo de mistura, um termo de mix. Então, aqui a gente tem um mix, né? Não chega a ser um termo de interação, porque a gente espera que os termos de interação sejam termos cúbicos, termos quárticos, né? Esse termo aqui, em termos de equação de campo, quando eu for olhar a equação de campo, esse termo aparece linearmente, ele é linear no campo. Na hora da equação de campo, se eu fizer uma variação em relação a μ, vai aparecer um dμh. Se eu fizer a variação em relação ao h, eu integro por partes, aparece um dμ ali. Então, para efeito de equação de campo, como ele é quadrático no lagrangiano, ele é linear na equação de campo. Então, ele não é um termo de interação, ele é um termo, vamos dizer, de acoplamento, mas que não é interação. Então, a gente chama de termo de mixing, quando a gente tem dois campos distintos. Oi? Quando a interação seria como? Quando é termo de interação, tem que ser no mínimo cúbico. No mínimo cúbico? É, porque o termo de interação, quer dizer, a equação de onda livre é sempre um operador, o campo, igual, por exemplo, a uma fonte, ou igual a zero. Isso é a equação de onda livre. Então, se eu tenho uma coisa que é linear no campo, na equação de Euler-Lagrange, porque no lagrangiano isso aqui deveria estar assim, campo, operador, campo. Então, aquilo que é uma equação linear no campo, uma equação de onda linear no campo, em termos de lagrangiano, ela deve ter sido quadrática no campo. Eu faço a variação em relação ao campo e ganho essa equação. Agora, para eu ter isso, então, me dá um campo livre, né? É a equação de campo livre, da onde eu leio uma relação de dispersão. Aqui são operadores diferenciais.
Se eu olhar para a estrutura, para a transformada de Fourier desse O, eu vou ter um OTIL de capa mi, portanto um OTIL de ômega e de capa igual a zero. Então aquele operador diferencial, quando eu for olhar a transformada de Fourier dele, fizer a integral de Fourier do campo, né? Essa questão é importante. Então, esse operador é um operador diferencial. Pode ter derivadas em x, ou pode ter em parâmetros, mas é um operador que atua no campo. A integral de Fourier desse campo, né? De 4 sobre 2x a 4, tá? É um campo de ômega e capa. É aí a menos i capa x. Então, quando a gente atuar com aquele operador aqui, esse operador vai bater aqui na onda plana. Então, aonde tem derivada vai aparecer o capa mi. Então, a gente vai ter um operador agora que vai estar aqui em função do capa zero, que é o ômega, e do capa. E isso fez a transformada de Fourier do campo. Então, para que isso aqui seja zero, o que eu vou querer é que isso aqui seja zero. É daqui que sai a relação de dispersão. Relação de dispersão para onda livre, né? Então, na equação de Maxwell, é daqui que sai o capa mi, né? A relação ômega igual a capa 2 igual a zero, por exemplo. Então, eu tiro a relação de dispersão, tá aí. Se eu tiver, então isso está vindo de um termo que é quadrático no campo, no lagrangiano. Se eu tivesse um termo cúbico, né? Se eu tiver um termo cúbico no campo, se eu tiver um termo que é campo ao cubo, quando eu fizer o princípio variacional, esse termo aqui vai contribuir com um campo ao quadrado. Então, nessa equação de campo aqui, eu posso ter um parâmetro de acoplamento, aqui um G, não importa, vai aparecer aqui algo que é G campo ao quadrado. Aí, eu não vou mais poder ler aquela relação de dispersão, porque eu tenho uma não linearidade nessa equação. Então, a transformada de Fourier do lado esquerdo vai ser igual a transformada de Fourier do lado direito. Mas eu não vou tirar essa relação de dispersão isso igual a zero. Então, eu perco o caráter do campo livre. Agora tem um campo, a relação de dispersão dele mudou, porque ele está em interação com outros campos, ou consigo mesmo, a auto-interação, não importa. Então, quer dizer, quando a gente classifica de termos de interação, termos que são pelo menos cúbicos, né, no lagrangiano, porque aí são termos que vão dar contribuições não lineares aqui. Tá? Então, os termos que são quadráticos, eles são termos de acoplamento, mas não acoplamento no sentido de interação, acoplamento no sentido de mix. Estou misturando dois campos, mas a relação de dispersão ainda vai sair. Da relação de dispersão se tira a velocidade de grupo, né? A velocidade de fase e a velocidade de grupo, né? Você pode dizer qual é a fórmula para com interação, qual é a fórmula válida? Se é velocidade de grupo, quer dizer, você usa para onda livre. Agora, se você quiser colocar interação, você vai poder tirar uma relação de grupo também modificada pela interação. Você vai ter uma modificação. Só que aí é uma equação não linear. Você vai ter uma equação mais complicada. Não é coerentemente quando eu meço uma onda. Você mede, você está falando da onda livre. Mas não é a onda é onda. A onda só tem interagido, o termo de onda. Sim. Também não conta. Claro, se você estiver no meio, você sabe, a minha onda está se propagando no meio. Aí você representa esse meio por alguma coisa que você coloca naquele operador diferencial. Você representa aquele meio por alguma coisa que você não sabe o que é o meio. Lado esquerdo, tipo, no óculos. Você tem uma relação de dispersão modificada pelo meio. Agora, se você está dizendo microscopicamente o que é esse meio? Esse meio, ele envolve campos também. Aí, como é que eu vou tirar essa relação de dispersão? É mais complicado, porque aí você tem uma equação completamente não linear já nas transformadas de Fourier. Quando você tira a velocidade do grupo, se você tiver só com ela vai ser a do Maxwell, a normal. Isso. Mas com a velocidade da luz no limite. Se botar do lado direito, você pode trabalhar com isso aí. Você não sabe se tem limite ou não, né? Sei. Se você colocar o que do lado direito? A alteração Isso. você pode ter
uma quantidade de grupo acima de si. Ah, pode ser que sim, pode ser que a interação te gere modos de propagação superluminais, claro. Pode ter táquil. Se você colocar a interação, de repente você pode gerar táquil. Não é nem táquil no sentido de táquil. Velocidade sobre cima. É uma velocidade supraluminal, Você tem uma velocidade supraluminal, se você vai interpretar isso depois, esse sinal como uma partícula, certamente ela vai ter velocidade, ela vai ser o táquil. Mas se você quiser não falar de partícula, quiser falar de onda, você está falando de uma onda supraluminal, a interação pode te gerar isso, sem dúvida. Quer dizer, a partícula ela estaria do lado esquerdo. Partícula livre, Do lado direito. A fonte. Mas se você colocar os campos, se tiver uma alta interação, você colocar os campos do lado direito, a partícula está dos dois lados. Você diria que estaria transformando o fóton Pode vestir, fóton vestido. Então, na aula passada a gente deixou esse agora, exemplo esse aqui. termo ali, então, ele entra no lado esquerdo. Ele entra no lado esquerdo, ele é um termo quadrático. Se a gente tirar a equação de campo, Se eu tirar a equação de campo para o F mini, para o AMI, então a gente olha, isso aqui vai me dar, vou lá fazer esse exercício mais ou menos feito, Quer dizer, tira a equação, faz o princípio variacional aqui, esse objeto aqui dá um dmi F mini. Tira aqui, esse objeto aqui vai dar um sini dmi H. E daquele lá menos J mi. Então, a gente vê que isso aqui vai dar, essa equação de campo vai ter dmi F mini, vou colocar assim, mais que si dmi H igual a J mi. Então, você coloca o campo aqui. Isso igual a essa fonte. E aí você tira a equação de campo agora para o H. A equação de campo para o H agora vai te dar o D'Alembertiano de H aqui, aí vai te dar aqui alguma coisa que vai ter o si dmi mi. E do lado direito vai te dar a fonte J. Então, você ganha os campos do lado, é isso que eu vou fazer agora para você. Você ganha o campo do lado esquerdo, certo? Segundo em palavras assim, aí é uma maneira de você, assim, essa coisa do neutrino anda mais rápido. Sei. Aí é uma maneira de encontrar velocidades superiores a C, Isso. Sem violar o princípio de relatividade nenhuma. Você está dizendo que você tem velocidade supraluminal. A questão é você saber como é que você vai interpretar isso. Não, tem ou não você tem? Não está violando, você está tem... fora do cone de luz, você não violou a relatividade, simplesmente você está fora do cone de luz. Você tem um sinal que está se propagando fora do cone de luz, você não violou a relatividade. Agora a questão é dizer, essa coisa que está trabalhando, está se propagando fora do cone de luz, é um sinal físico ou não? Aí sim, você tem um problema com a causalidade. Mas o fato de você estar dentro ou fora do cone de luz não viola a causalidade, não viola a relatividade. Respeitando que C é invariante. Simplesmente uma coisa tem velocidade maior do que C. Mas eu não entendo que pode ser um sinal não físico. Vamos só dar um exemplo, não sei se estou misturando a aula, mas digamos, aquele mix inteiro. Como? Aquele mix que você botou ali. Agora você vai lá, calcule a relação de expressão com ele. E daí você tem um ômega, uma zona de grupo maior que C. Entendeu? Desde bom. Estou com aquela onda agora, do FMI, se tornou maior que C devido a esse termo mix. Isso. A causalidade está ali naquele si. Em que sentido que ela está no si, a causalidade? Você botou aquele termo que si, aquele parâmetro, acoplando ali com H. Isso. Ou seja, a causalidade ou a quebra da causalidade? Se tiver velocidade supraluminal, você está quebrando a causalidade. Você está fora do cone de luz. Tudo bem, mas você está com causalidade que o que vem depois teve um antes. Entendeu? Você permanece com isso. Você não está, pode estar indo mais rápido. A transmissão é mais rápida. Do que a da luz. Então, do que o C da luz. Isso, você estaria trabalhando com uma função de Green que é avançada e não retardada. Isso está dizendo. Agora eu tenho uma função de Green avançada e não retardada. Mas é isso que está dizendo. Se você está fora do cone de luz, você tem uma função de Green avançada. Se você tem um sinal que se propaga com velocidade maior que a da luz, aquela condição que nós colocamos na aula passada, a função de o que é a função de Green avançado, o que é a função de Green retardado, o que é a função de Green causal. Você estaria na região da função de Green avançada. Você teria uma função de Green que ela é zero, que ela é não zero, para aqueles tempos que não respeitam aquela relação de causalidade. Lembra que tinha aquele θ de T menos T'? Você está violando aquilo. Bom, no curso de eletromagnetismo... Não está botando C um valor mais alto, dele C,
Estou falando agora, isso aqui se Então, eu estou entendendo dizer. Eu não violei relativo. Eu estou entendendo. Você está dizendo que o que é invariante agora não é C, mas é uma outra velocidade. Você está colocando uma outra velocidade de sinal. Eu acho que é isso que você está dizendo, não é isso? Pois é, nesse sentido você estaria violando o princípio da relatividade. Você não está violando o princípio da relatividade se você disser que você está fora do cone de luz, você tem sinais que se propagam com velocidade maior que C. A velocidade da luz é uma constante para todos os observadores inerciais. Perfeito, isso aí está ok. Agora, se você tem um sinal que se propaga com velocidade maior do que a da luz, a tua pergunta é: eu posso trabalhar fisicamente com isso ou não? Tem gente que diz que sim, como eu coloquei para vocês aí no curso. Você pode trabalhar com teorias de campo, você pode trabalhar com teorias de campo não locais, e a não localidade, ela está te dando margem para esse tipo de formação de frentes de onda que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Agora a questão é, como é que eu posso interpretar fisicamente um sinal que se propaga com velocidade maior do que a da luz? Então eu sei que na mecânica quântica, por exemplo, a questão do tunelamento, tem um grupo de franceses, eu acho que o resultado é da década de 90, resultado experimental, que mostra que eles conseguiram produzir sinais supraluminais e eles mostraram que esses sinais supraluminais eles estavam associados a um sistema que estava em processo de tunelamento. Então, vamos dizer, na fase de tunelamento, você estaria vendo frentes de onda que se propagam com velocidade maior do que a da luz. Aí você falaria, será que isso eu estou violando física ou não estou violando física? Então você teria uma propagação num tempo transiente muito pequeno de um sinal que se propaga com velocidade maior do que a da luz. Qual é o grande risco que eu corro com isso aí? É o risco da quebra da causalidade. Mas como você está numa mecânica quântica não relativista, você não tem compromisso com isso, porque C para você é infinito, né? Então você associa que é possível ter essa velocidade supraluminal nesse regime que o sistema está tunelando. É uma saída que se encontrou para aquele caso ali. Agora, em física de partículas, quando a gente encontra uma partícula que se propaga com velocidade maior do que a da luz, uma partícula livre se propaga com velocidade maior do que a da luz, se você for olhar a relação entre energia e momento dela, aí você vê que você está ganhando, na verdade, uma velocidade maior que a da luz, você está ganhando um gama imaginário. Então você perde interpretação com isso, mas não quer dizer que perde interpretação dentro da teoria de campo causal. Agora, não quer dizer que você não possa fazer física com isso. Tem linhas de pesquisa que investem nessa direção, teorias de campo não locais e táquios. Eu já tinha dado no outro curso, eu acho que de eletromagnetismo, eu dei aquelas referências para vocês, né, do Regan, né? Ele trabalha sobre muito com isso, sobre a questão de sinais supraluminais. Vocês podem olhar os trabalhos dele, tem um monte de trabalho dele, em revista, né? Publicada, em revista normal aí. É uma visão. Como é que eu vou dar significado a objetos que são de natureza taquiônica, né? Oi? Mas a quebra da simetria de Lorentz leva a ter, por exemplo, velocidade maior? Pode. Quando você estuda essas chamadas teorias de campo, com violação da simetria de Lorentz, dependendo do tipo de fundo que viola a simetria de Lorentz, você pode ter a formação de sinais com velocidade maior que a da luz também. A quebra... Oi? Não causais. Quando você fala da quebra da simetria de Lorentz, você não está falando que houve a quebra da simetria de Lorentz por causa disso, não. A quebra da simetria de Lorentz vem porque você tem alguma anisotropia do espaço-tempo. Agora, essa anisotropia do espaço-tempo, ela pode se degenerar, ela pode gerar ondas que se propagam com velocidade maior do que a da luz. E aí você coloca o vínculo. Para que isso não aconteça, se houver a quebra da simetria de Lorentz, os meus parâmetros têm que ser vinculados dessa forma para não violar a causalidade. Você impõe isso como um bound nos teus parâmetros, tá certo? Bom, então segundo o que nós estudamos na aula passada, do nosso desenvolvimento da outra vez, nós olhamos, né? O que nós olhamos, né? Vou só retomar aqui, quando a gente tem a equação de campo livre, né? Então nós temos a equação de campo livre, esse campo aqui igual a uma fonte. Então a nossa ideia era a solução particular, a solução do campo induzida por essa fonte é a função de Green, então vou colocar aqui a integral da função de Green
de x menos y atuando na fonte em y. Era essa a nossa visão daquilo que nós vamos chamar de função de Green, né? Então essa função de Green que relaciona x com y. Era essa a nossa ideia. Então essa equação de campo aqui, na verdade, se eu multiplicar isso aqui por um delta campo e multiplicar isso aqui por uma variação do campo, significa que eu estou reconduzindo isso aqui à forma lagrangiana. Então, na verdade, esse operador O, se a gente tem essa equação de campo, isso significa, vamos colocar assim, que essa equação de campo ela foi gerada por uma certa densidade de lagrangiano que tem essa estrutura aqui, campo, operador, campo. Então, essa forma aqui é bastante conveniente eu colocar a ação sob essa forma, porque eu isolo esse operador, e esse operador que está aqui, ao inverter esse operador, que é o G, né? É daqui que eu vou ler a minha função de Green. Então, o meu O menos 1 é o meu G. Então, a gente não precisa nem derivar as equações de campo, a gente vai direto para o lagrangiano, escreve, reconduz o lagrangiano a uma forma desse tipo, onde ele tem campo, operador, campo, e ao inverter esse objeto aqui, a gente já está tendo informação sobre a função de Green. Fala aí. Se eu não está chamando de interação, por exemplo, ali é do campo livre, né? O campo Aí, forte significa que uma fórmula que nem consigo mesmo. Nem possível. Então, se o mesmo também conta com interação. Consigo mesmo, conta com auto-interação. Higgs, por exemplo, auto-interação. Então, os campos que estão em jogo aqui para nós são o AMI e o H. A fonte pode ser o próprio campo também. Se você tiver a não linearidade, se a fonte for o próprio campo, é exatamente o salto, você está tendo interação. Então, tem essa fonte depende do campo, então aí você já não pode mais falar do campo livre. Então, nós temos esses campos aqui no nosso sistema. Então, vamos tentar isolar esse lagrangiano de tal maneira que a gente possa colocar campo, operador, campo, né? Então, nós já sabemos fazer isso por caso de Maxwell, né? Esse termo aqui já é velho, conhecido nosso, menos um quarto de F mini, que a gente escreve, né? No final, vamos só rapidinho aqui, para quem não está muito acostumado, dmi, menos dmi, menos dmi, só para lembrar. Então, como é que eu trabalho esse termo? Esse termo vezes esse e esse vezes esse segundo termo vezes o segundo, só trocando os índices mi e mi, a gente vê que ele é igual ao primeiro. Então já vai aparecer um fator 2 dmi ali, dmi ali. Depois, esse primeiro com esse terceiro, e esse primeiro com esse segundo aqui, e esse segundo com esse primeiro, também trocando índices mi por mi, a gente mostra que são iguais. Então ele fica menos 2 dmi ali, dmi ali. Então a gente ganha desses 4 termos, 2 ficam iguais e outros 2 ficam iguais. Então a gente já ganha esse fator 2 e aqui fica meio. Muito bem. Mas ainda não está na forma de campo, operador, campo. Tá? Operador, campo, operador, campo. Minha ideia é jogar todos os operadores para o segundo campo. O que a gente faz usando aquela práticazinha das integrais parciais. Então eu jogo dmi para cá. Quando eu jogo, nós já aprendemos que aí com isso joga fora o termo de superfície. Então, ao jogar o dmi para cá, eu fiz essa integração por partes. E ao jogar o dmi para cá, também eu fiz uma outra integração por partes. Então, fica ami e o dmi aqui. Então, a gente ganhou, trocou o sinal de tudo. Então, esse sinal menos aqui, meio, vai ficar mais meio por causa desse. Vai ficar isso aqui, meio, menos isso. Então, esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Esse termo aqui a gente pode reproduzir a essa forma aqui. Um meio de ami da lagrangiana, né? E o segundo termo aqui ficou menos meio, né? Ao contrário, né? Esse aqui era mais, menos na frente, aí integrou por parte, ficou menos. Esse aqui fica mais. Que era um termo que era menos, não integrar por parte, ele fica mais. Então esse termo aqui ficou assim, ami, demi, ami. Estou só trabalhando esse primeiro terminho aqui rapidinho. Então a gente já sabe que a gente pode colocar isso como uma forma única, né?
esse objeto aqui, como aqui tem mi e mi, vamos manter, vamos chamar isso aqui de mi e colocar aqui um delta de mi e mi. Então, a gente pode, no final de tudo, juntando esse termo, a gente fatora o ami, fatora o ani, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente fatorou isso aqui, ficou o meio, ficou menos o meio de ami, vou colocar assim, D'Alembertiano, ami, menos mi. É o delta. Quando eu abaixar tudo, era delta porque tinha um em cima e embaixo. Um em cima e um embaixo. Aí era delta. Agora, quando eu levantei os dois A's, eu abaixei os dois índices daqui e vira E. Certo? Então, esse termo aqui, dá isso aqui para nós. Isso aqui todo mundo já está lembrado. Isso aqui é aquele nosso famoso operador θ, D'Alembertiano vezes o θ. É o operador transverso no espaço de Minkowski. Então, isso aqui para nós é o D'Alembertiano θ em mi. Então, isso mostra para, quer dizer, está só evidenciando para nós que o termo de Maxwell, ele é um termo que se preocupa só com o spin 1. Ele está dando a dinâmica, olha a relação de dispersão aqui, K2 igual a 0, e esse cara aqui está extraindo, está filtrando desse campo o setor de spin 1. O setor de spin 0 passou batido, não está aqui. Então, esse termo aqui está garantindo a propagação só do spin 1. Fazer uma mesma coisa aqui, todo mundo já sabe o que faz, integra por partes, fica menos o meio de H, D'Alembertiano, H. Esse termo aqui, vocês observem bem, ele já está nessa forma aqui. Vamos deixar ele como está, depois a gente vai ver que vai precisar fazer um trabalhinho Não tem que passar o extra. psi para dentro, não? Oi? Não tem que passar o psi para dentro, não? Pode passar aqui uma constante multiplicativa, um parâmetro constante, pode passar, se você quiser, pode fazer isso, sim. Pode botar assim, ali, si, e H. Vamos fazer o contrário, que a gente está botando então quatro índices assim. Vamos botar isso aqui. Isso aqui. E aí depois, menos J, mi. Só para aqui, então, isso aqui ficou menos, eu acho que aqui só tem um trocadinho só, perdão, tá? Aqui, quando a gente fez a integração, isso aqui era menos o quarto. Quando nós fizemos a integração por parte, né, o D'Alembertiano, ele integra por parte, ele fica mais. Então, esse termo aqui é menos. Porque eu cometi esse erro aqui, tá? Vocês podem checar os cálculos de vocês aí. Isso aqui está aparecendo com sinal mais, esse aqui está certo com sinal menos, isso aqui está aqui. Então, estão observando o seguinte, eu consigo colocar campo, operador, campo. Campo, operador, campo. Campo, operador, campo. E aqui as correntes. Só que esse termo aqui, ele está misturando esses dois campos. Esses dois campos, eles não são isolados. Se eu tivesse isso, não tivesse, se fosse zero, nós teríamos dois campos desacoplados. E aí nós teríamos duas funções de Green imediatamente. Aí nós já trabalhamos isso aqui na semana passada, vimos que tínhamos que introduzir o gate fixing, porque isso aqui não é inversível no espaço de Minkowski, porque isso aqui é um subsetor do espaço de Minkowski, só o setor transverso. Então já tínhamos feito tudo um discurso aqui. Isso aqui nós também já sabemos fazer, o campo de Kuhn-Gordon. Agora, esse termo mistura os dois. Então isso mostra que nessa situação em que o psi é diferente de zero, a mi e h não são dois campos disjuntos um do outro. Eles estão basicamente formando uma mesma estrutura. Eu vou ter que ter uma função de Green, ami com ami, de h com h, mas vou ter que ter uma função de Green também, de ami com h. Então, é mais conveniente nesse caso, ao invés de trabalharmos com os dois campos separados, a gente cria uma estrutura nova, a gente agrupa esses dois campos como se a gente criasse um novo vetor em que eu vou trabalhar num problema que, em vez de ser, esse problema aqui é 4x4 e esse problema aqui é unidimensional. Então, eu vou agrupar o campo vetorial
e o campo, né, esse campo escalar, H, no mesmo objeto. Esses dois objetos estão formando uma espécie de um dublete de campos, porque eles estão, no fundo, ligados por um termo, que é tipo termo cinético. Então, se eu introduzo essa estrutura aqui, eu fico agora com um objeto 5-dimensional. Esse Lagrangiano aqui, eu poderia escrever ele dessa forma, né? Eu poderia pensar. Eu coloco esse vetor aqui como sendo um vetor linha. Aí aqui a gente vai colocar o nosso operador, que vai acoplar os campos, e aqui nós colocamos o nosso vetor coluna. Então, se vocês observarem lá, a gente vai ver. Aqui no primeiro pedaço aqui tem um fator meio, posso colocar aqui um fator meio. Então, esse termo aqui ele fica D'Alembert θ mi. Então, esse termo aqui vai ligar com esse, vai acoplar esse com esse. Depois eu tenho um segundo termo que vai atuar, um operador que vai atuar no H, mas que vai acoplar com a mi, que é esse operador aqui, ó, psi. Então eu poderia colocar aqui um psi de mi, porque esse objeto vai bater nesse e esse objeto vai bater nesse. Quando multiplicar por uma mi, eu ganho o primeiro termo e ganho o terceiro termo. Só que tem um probleminha. O terceiro termo estaria aparecendo com esse fator meio. Eu estou colocando esse meio aqui. Mas observe o seguinte, esse termo que está aqui, eu posso quebrar esse termo em duas partes iguais. Eu posso escrever esse termo como sendo o que está aqui, então, botando lá o que o Salomão quer, deixando o círculo igual a si sobre 2, dmi/h. Agora, eu posso escrever esse termo também assim, menos dmi. Aí é psi, não? Oi? Peraí. Estou fazendo uma transição, que você vai ver já por que é psi sobre 2. Aqui, psi sobre 2 e h. Observe o seguinte, esse termo aqui, se eu faço uma integração parcial nele, esse menos dmi vem para cá mais dmi. Então, fica igual a esse termo. Então, esse termo e esses dois termos são iguais, a menos de uma derivada total, de um termo de superfície, que não opera o Lagrangiano, não mexe nas equações de campo. Então, para poder simetrizar de uma certa maneira esse problema, eu, ao invés de ter a derivada completamente descarregada em cima do H, eu pego um termo que a derivada está realmente descarregada em cima do H, mas eu pego um outro termo em que a derivada vem para o ami. Esse termo é igual a esse, por uma integração por parte. Então, dessa forma eu simetrizo, porque aí eu tenho esse objeto aqui com o psi sobre 2 atuando com H, e o termo que vai vir aqui vai ser menos psi dmi, e aqui menos D'Alembertiano. Vocês observam agora o seguinte, ó, quando esse termo atuar aqui, ele vai produzir dmi a mi, com sinal menos, vezes o psi e vezes o H, que é isso que está aqui. Ó. Só que aqui, como é um termo mudo, eu posso botar em mi. Então, esse termo que está aqui produziu o outro termo com psi sobre 2, e esse termo que está aqui vai ficar D'Alembertiano H, que vai reproduzir. Então, esses dois termos aqui estão na primeira linha da matriz, e esses dois termos aqui estão na segunda linha da matriz. Por que eu fiz isso? Porque agora eu fiquei uma coisa simetrizada. Eu tenho realmente campo, só que o meu campo agora é uma entidade nova, é um campo com 5 componentes, onde a quinta componente é o H. Não importa, isso aqui é só um artefatozinho de álgebra linear, para a gente reduzir isso a uma forma quadrática. Então aqui é o nosso operador O, que agora é uma matriz 5 por 5. Então isso aqui é 4 por 4. Então aqui eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Aqui eu tenho uma linha, uma coluna com 4 linhas, e aqui eu tenho uma linha com 4 colunas. Então aqui eu ganhei uma linha e aqui eu ganhei uma coluna. Então esse meu operador aqui é 5 por 5. Eu introduzi o campo H junto com a mi, criei um problema 5-dimensional, mas é um problema 5-dimensional de passagem, tem 4 dimensões, é claro. Só criei esse operador para reduzir o meu problema. E aqui eu posso escrever aqueles termos de fonte dessa forma também. Eu posso colocar aqui mais a mi H atuando nas fontes. O ami está com menos j mi,
Então, com isso, eu escrevi aquele problema lá de uma forma matricial bastante conveniente. Então, é isso aqui. Por que isso facilita a vida da gente? Porque na hora de tirar as funções de Green desse problema, eu consigo congregar as funções de Green todas num operador só. Porque senão eu teria que operar com duas equações separadas, iterar as duas equações. Aqui não. Então, o truque, mais ou menos um truque, um conselhozinho de trabalho, é esse. Sempre que tiver sistemas com campos, né, em forma quadrática, campos distintos, acoplados em formas quadráticas, é a gente tentar jogar todos os campos numa única estrutura, quer dizer, criar um novo campo por eles, com todos os campos, e aumentar a dimensionalidade do problema. Então eu fico com isso aqui. Tá? Então esse operador. Então o meu problema agora é inverter esse operador. Professor, Oi. isso vale com umas condições de contorno que precisam ser numéricos, certo? Se você quer calcular algumas outras coisas, como por exemplo a medida do vácuo. Ah, certo. Ah, não, aí você tem que fazer outra. Pois é, teoria de campo com contorno, teoria de campos com fronteira, aí o problema é diferente. Mesmo um lagrangiano livre, ele passa a ter o papel da fronteira e criar uma interação. Então, quer dizer, nesse problema, você estava estudando o efeito Casimir. Então, se você quiser estudar o efeito Casimir para esse sistema, você vai tirar as funções de Green por aqui. Mas agora, você vai ter que colocar condições de contorno nas fronteiras. E é isso aí que vai gerar interação. Por isso, e nas passagens, por exemplo, para antissimetrizar esse termo. Pois é, aí você tem que jogar, você não pode jogar fora os termos de superfície. Você, então, quer dizer, nesse caso aqui, o ideal é você tirar as funções de Green, levando em conta as condições de fronteira finita, na região finita. Aqui eu estou supondo que os campos caem a zero no infinito. Exatamente, tá? Então, se você quiser. A ver se essa metodologia pode servir. Mas ali ficará em alguns tamanhos da superfície, sabe? Pode, você pode fazer o seguinte, porque quando você vai calcular o efeito Casimir, né, você vai ver as condições de contorno sobre os teus campos, vão ser assim, na borda. Agora, você vai ter que iterar as funções de Green. As funções de Green, você tira por aqui. Mas aí você suplementa essas funções de Green com as condições de contorno nas placas. Tá certo? Se você precisar de referência para isso, você deve ter, não sei, você vai me dizer, tá? Bom, então tá legal. Então eu vou deixar isso aqui, que nós vamos precisar de vez em quando voltar a isso na grande. Então, um problema técnico agora é um problema de álgebra linear, é um problema de inverter essa matriz aqui, porque essa matriz aqui é que vai me dar os propagadores, ou seja, as funções de Green. Com essa estrutura do operador O, então fica claro que o operador O menos 1 vai ter essa mesma estrutura. Ele vai ter aqui uma função de Green, vamos dizer assim, G mini, que vai ser a função de Green que vai conectar o A com o A. Depois aqui nós vamos ter uma função de Green que vai conectar o A com o H. Essa função de Green aqui, ela vai ter um único índice. Depois nós vamos ter essa função de Green que conecta o H com o A. Vamos ver que elas vão ser iguais. Vamos chamar isso aqui de um G' ali. E aqui eu vou ter a função de Green escalar que conecta H com H. Então vou até fazer o seguinte, vou escrever dessa forma que eu acho que é melhor. Aqui a gente teria uma função de Green que conecta o AMI com o AMI. Aqui conecta o AMI com o H. Aqui a função de Green que conecta o H com o AMI. E aqui a função de Green que conecta o H com o H. Por que fica claro ver isso? Porque fica assim, ó, esse operador atua no AMI, vai ser igual a essa fonte, né? Quer dizer, esse operador aqui atuando no AMI, mais esse operador aqui atuando no J, vai estar me dando essa fonte aqui. Então, essa fonte aqui, ela está me acoplando o A com o J e o A com esse J. Então, é uma função de Green do A com H. Essa aqui é do H com A e essa aqui é do H com H. Então, os propagadores, se eu tivesse que ler os propagadores, eu teria que ler nessa ordem aí. Então, vamos ver, o nosso problema então é tirar essa matriz aqui, tirar o inverso dessa matriz aqui. Deixa eu apagar isso aqui e vamos retomar essa matriz aqui assim. Então, vamos colocar. Então, vou botar aqui para a gente não perder, que eu vou precisar apagar o lado de lá. Então, nós ficamos assim, alambertiano.
Bom, então vamos lá. A gente sabe que isso aqui é uma matriz 4x4. Se eu tiver um problema... 5x5, né? Então, 5x5. Isso aqui é 4x4. Então, isso aqui dá isso aqui no final de tudo é uma matriz 5x5. Suponhando que aqui então é uma matriz 5x5 e aqui é uma matriz unidimensional. Suponhando que eu tivesse o seguinte problema matricial. Ou eu tivesse aqui uma matriz N por N. E aqui uma matriz que eu vou chamar de D, N por N. Então, significa que eu estou construindo uma matriz que tem N por N, N por N. Então, essa matriz aqui ela tem N colunas, ela ganhou N colunas. Então, essa matriz aqui, e essa aqui ela tem N linhas, ganhou N linhas. Então, essa matriz aqui, no final de tudo, ela é N mais N por N menos N. Por N mais N. Então, é uma matriz quadrada. Então, essa aqui é uma matriz quadrada 5x5. Essa é 4x4 e essa é unidimensional. Então, o meu problema é 5x5. Essa matriz aqui acrescentou N linhas e N colunas. Então, claro, eu vou completar aqui uma matriz que tenha N linhas e N colunas. E essa matriz aqui que tem N linhas e N colunas. Certo? Então fica tudo certinho. Ó. Essa matriz aqui tem N mais N linhas e N mais N colunas. N mais N linhas e N mais N colunas. Então, essa matriz aqui é N por N, essa aqui é N por N, e essas matrizes aqui não são necessariamente quadradas. Tá? Nesse caso aqui, claro que não é quadrada. Essa matriz aqui é uma matriz coluna. Então, ela é uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna. Então, é uma matriz 4 por 1. Tá lá, só isso aqui. Então, essa matriz aqui sendo quadrada e essa matriz aqui sendo quadrada, elas podem eventualmente ser inversíveis. Então, vamos supor, então a minha pergunta é, como é que eu inverto essa matriz geral? Se eu tiver uma matriz que eu posso quebrar em submatrizes com essas dimensionalidades, então eu imagino que a inversa dela, então essa matriz, então isso aqui é o meu O. Então, claro, a minha estrutura O menos 1, eu vou imaginar que ela tenha também as mesmas estruturas de submatriz. Eu vou colocar aqui uma matriz X, que vai ser N por N. Aqui eu vou colocar uma matriz Y, que vai ser N por N. Aqui uma matriz Z. E aqui uma matriz W. Então, essa é a minha matriz inversa. Eu não conheço X, não conheço Y, não conheço Z, não conheço W. Sei apenas que A e D, em princípio, podem ser inversíveis. Né? Então, vamos lá. Então, bom, nesse caso aqui, por exemplo, nós já sabemos, inclusive, que essa matriz aqui não é inversível. Porque nós já sabemos que o operador θ é um operador de projeção. Então, ele não pode ser inversível. Ele pode ser D'Alembertiano vezes ele também não vai. Agora, o D'Alembertiano aqui, esse carinha aqui é inversível. Eu não sou o D'Alembertiano. Mas D'Alembertiano vezes o θ. Não, porque isso aqui é uma matriz degenerada. Isso aqui é uma matriz que tem alto valor de Ló zero. Então, essa matriz sozinha já não pode ser invertida. Sabe que lá não pode ser invertida. Vamos tentar ver aqui uma coisa. Então, se isso aqui é uma proposta de inversa para isso aqui, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou modificar o problema um pouquinho só. Só para colocar uma coisinha a mais, que depois a gente vai poder... vale a pena sim. Vou fazer o seguinte. Eu tinha deixado o problema formulado desse modo. Eu tinha colocado aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar, acrescentar um termo novo aqui. Antes desse termo, eu estou alterando o problema só para poder ter uma discussão mais rica. Senão a gente aqui já tem que particularizar um pouco. Vamos deixar a discussão em linhas mais gerais, depois a gente retorna a esse caso que eu tinha passado. Vamos colocar aqui um parâmetro novo. Vou dizer que eu tenho um parâmetro psi. Suponhamos que eu tenha colocado aqui um parâmetro mi. Ou um parâmetro aqui eu chamei de psi. Vou chamar aqui um parâmetro mi. E aqui eu colocasse um termo a mi. Vou colocar isso aqui. Estou introduzindo esse termo aqui. Mi sobre 2. A mi. Então, eu não vou nem precisar refazer nada. Se eu refizer o problema de botar campo operador, simplesmente esse termo aqui, nós já sabemos que esse termo aqui, ele, na verdade, ele pode ser escrito assim, né? Ele é a mi, longitudinal, θ mi, a mi.
que é o ami, ami. E esse objeto aqui nós já sabemos que a gente pode escrever como θ mais o ômega. Então isso significa que se eu colocar esse termo aqui, se esse termo tiver... Por que eu estou colocando esse termo também? Porque eu estou tentando simular para vocês, isso já é a base do mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs, quando a gente estudar a teoria eletrofrágica, quer dizer, quando a gente voltar lá na teoria eletrofrágica e for olhar que tem um campo que quebrou espontaneamente a simetria, depois da quebra espontânea da simetria, que o campo de Higgs aparece, o campo de Higgs ele joga um termo com essas características para o campo vetorial. Isso aqui é remanescente da quebra da simetria. Então eu estou colocando esse termo para a gente ficar mais próximo possível da base do mecanismo de Higgs. Vamos lá, então eu coloquei esse termo aqui. Então esse termo aqui vai me entrar com θ e com ômega. Então a modificação que nós vamos ter no nosso problema é que o nosso operador O, ele vai modificar aqui. Aqui ele vai passar a ser D'Alembertiano mais Mi, θ Mi. Estou botando tudo embaixo, né? E aqui mais um Mi, ômega Mi. Então foi a modificação que esse termo fez aqui. Esse termo, na verdade, ele introduz um eta, mas esse eta é θ mais ômega. Já que a gente está campo vetorial, a gente sempre quebra na parte transversa e na parte longitudinal. Então esse termo aqui, um fator meio, justamente ele está recuperando esse termo aqui. Então, só estou modificando o nosso problema para ter essa situação. Então vamos trabalhar. Então, agora a gente sabe, da aula que nós tivemos na aula passada, nós vimos que quando a gente aumenta a gente introduz o setor longitudinal em cima do setor transversal, a gente ganha alguma coisa invisível. Nós tínhamos visto na aula passada que qualquer estrutura desse tipo, A, θ Mi, mais B, ômega Mi, essa estrutura aqui pode ser invertida. A inversa dela seria 1 sobre A, θ Mi, mais 1 sobre B, ômega Mi. A inversa disso aqui seria, a inversa teria que ser pensada desse modo aqui. Perdão, A, θ Mi, Mi, O, mais B, ômega Mi, O, que multiplica 1 sobre A, θ Mi, mais 1 sobre B, ômega Mi. Isso aqui dá para nós delta Mi. Então isso aqui mostra que esse operador inverte esse. Isso vezes isso dá 1, θ vezes θ dá θ. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 e isso aqui dá 1. Então de 1 dá 80, certo? Então a gente sabe inverter esse objeto, sem inverter esse objeto e sem inverter esse objeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que A e B sejam duas submatrizes inversíveis. Então eu quero inverter uma matriz N mais N por N mais N sem precisar inverter ela toda, eu vou inverter as partes dela. Então esse probleminha é um problema de álgebra linear que a gente faz rapidinho, porque cara, se essa matriz aqui e aquela ali são inversas, o produto tem que estar em identidade. Então eu vou ter que AX mais BZ dá a identidade. A identidade N por N. Né? Eu vou ter a identidade aqui, 0, 0, identidade N por N. Então a matriz A é N por N, a matriz X também é N por N, então aqui primeiro tem que N por N, a matriz B é N por N. Mas a matriz Z é N por N. Então quando eu multiplicar as duas, eu vou ganhar uma matriz N por N. Então a primeira equação está correta. Toda ela, essa equação é uma equação matricial N por N. Depois que tu fizer a Y mais BW, isso vai dar certo. Se o senhor tivesse colocado esse termo a mais e não ficasse inversível, a lagrangiana está errada? Não, eu teria que introduzir o gate fix. Aquilo que a gente fez na aula passada, eu teria que introduzir aquele parâmetro. É isso que eu estou querendo evitar aqui, para fazer uma discussão mais geral. Depois nós vamos voltar a essa discussão. Vamos lá, depois do final do dia, vamos falar. Se o Mi for 0, como é que eu fico nisso? Escondido. Oi? Se meter, tá? Escondido. Vamos lá, hein? Você quer 0. Depois a mesma coisa aqui. CX mais DZ também igual a 0. E depois o último pedacinho, que é CY mais DW, vai dar um problema N por N. Né? CY mais DW vai dar a identidade N por N. Então eu estou com um problema articular, quer dizer, organizar, encaminhar. O que eu preciso calcular
são as matrizes e submatrizes x, y, z e A. Então, vamos partir da nossa hipótese de que eu posso inverter a matriz A. Então, se eu posso inverter a matriz A, essa equação aqui me fixa y em função de W. Se eu posso inverter a matriz A, essa equação me diz que y é menos A menos 1 B W. Mas essa equação aqui, ela me relaciona y com W. Então, mas que, o A é inversível. o A é inversível. Estou supondo isso. Aí eu trago essa informação aqui. Então, quando eu trouxer essa informação para cá, eu vou substituir esse y aqui. Então, eu vou ter que D, fatorar esse D, menos C, A menos 1, BW é igual a identidade M por N. Então, todo esse problema aqui é um problema M por N. Então, com isso, claro, eu consigo calcular minha matriz W. Minha matriz W, então, eu já sei quem é. W fica sendo D menos C A menos 1 D A menos 1. Então, eu sei inverter essa matriz e aí faço essa operação toda e inverto no final de tudo. Então, eu tiro a minha matriz W. Então, eu já sei quem é a minha matriz W. W vai ser D. Por que isso é inversível? Não, vamos ver. Vamos ver. Em princípio é. Vamos ver depois se a gente consegue. Se eu não for inversível, eu vou catalogando os problemas. Claro, supondo que isso aqui seja inversível. Pode acontecer disso aqui não ser inversível. Isso é inversível. Então vamos lá, vamos ver isso aqui. D menos C A menos 1B A menos 1. Então, em princípio, eu já sei quem é o W. Se eu sei quem é o W, eu sei quem é o Y. O Y é menos A menos 1 B D menos C A menos 1. Claro. Agora eu fiquei com dois problemas para resolver, x e z. Então, suponhamos agora que D seja inversível. Então, deixa eu apagar isso aqui, eu poluí muito. Isso aqui foi feito, isso aqui foi feito. Então, nós temos agora, daqui a chance de inverter D. Então, a gente tem a chance de tirar o Z aqui como sendo menos D é menos 1 CX. E aí, jogo essa informação lá em cima, para poder ficar com a minha equação só em X. Aí eu vou ter A menos D é menos 1 CX igual a identidade. Aí eu estou com um problema N por N, que me permite, em princípio, resolver a matriz X. Então, qual é A? Menos B, D menos 1C. E aí eu tenho a matriz Z, que é menos D menos 1, C, D menos 1C. Então, em princípio, a gente conseguiu inverter essa supermatriz trabalhando com submatriz. É um problema que poderia ser, sei lá, 8 por 8, que eu reduzo a um problema, dois problemas 4 por 4. Fica mais fácil, eu viro um pouquinho. Bom, beleza, vamos apagar isso. Então, tá. Então, em princípio, eu poderia saber quem são esses objetos. Então, a primeira tarefa que eu vou, vamos tentar executar isso aqui. Primeira operação que eu vou ter que agora, voltando ao CQ geral, voltando do nosso caso explícito. Para você, quem é A, no nosso caso. No nosso caso, ó, tá assim. Então, a gente já vai poder ter a primeira informação de qual vai ser o propagador do campo vetorial nesse modelinho aí. Então, nós vamos ter que pegar A menos B
D é menos 1, C. Então isso vai ser A, D'Alembertiano, mais I, θ mim, mais I, θ mim, menos B. Então B é essa matriz aqui, psi dmi. D é menos 1, é menos 1 sobre D'Alembertiano. Então, quando eu botar o D é menos 1, eu tenho menos do D'Alembertiano, vai ficar mais D'Alembertiano aqui no denominador. K2, né, no denominador. E depois, o outro termo lá, que é menos psi dmi. Então, vai aparecer um outro sinal menos, tá? Menos psi dmi. Então, esse operador aqui é o ômega mini. Formou um ômega mini, tá certo? Então aparece. Opa, desculpa, tá aqui é ômega. Coloquei errado, tá? Vamos lá. Menos B. D é menos 1, então tem menos. B é menos 1. O D tem um sinal menos. E o C tem um sinal não. Com 3 menos, lá no final do dia dá um menos. Tá legal, tá? Então, esse objeto que está aqui é o ômega mini. Então, a gente aparece aqui com o parâmetro mi menos psi ao quadrado. E aí, já está a primeira questão que o Saulo levantou. E se essa matriz não for ingressiva? Claro, se mi for igual a psi ao quadrado, eu perco o ômega. E aí, a matriz θ não é regressiva. Então, a gente tem um problema de uma singularidade aqui, que fisicamente não tem que interpretar. Então aqui a gente sabe que se mi igual a psi2, então, singularidade. A gente não consegue inverter x. Problema. Se chegar a função de Green no campo vetorial fica comprometida. Vamos deixar para discutir isso depois. Mas a gente já está observando, ó, o mi está vindo do ami mi e o psi está ligado. Esse campo H, né, já botei H de Gibbs mesmo, né? Esse campo H, se, então, a gente vai entender que quando há uma quebra espontânea da simetria, esses parâmetros mi e psi não são independentes. Eu já tinha falado com vocês aqui, nas aulas iniciais desse curso, que o papel da simetria é relacionar parâmetros. Quando uma simetria é quebrada espontaneamente, muitas vezes não, quando a simetria é quebrada espontaneamente, nós não temos a simetria explícita, a simetria de uma forma manifesta, mas a quebra da simetria sendo espontânea, ela deixa relações entre parâmetros. Então, por exemplo, se esse mi for completamente desconectado do psi, significa que esse problema, esse problema é um problema que eu fui colocando os parâmetros à mão. Mas, se psi é igual a mi ao quadrado, a gente poderia se perguntar, se eu tenho um lagrangiano e me chega esse lagrangiano nas mãos, eu estudo esse lagrangiano e observo que eu tenho a possibilidade do mi ser igual a psi ao quadrado. Então, se dois parâmetros em termos distintos são relacionados, um ao quadrado do outro, tem uma relação entre parâmetros de termos distintos, isso pode ser o resíduo de uma simetria que pode ter havido. Isso é uma questão prática da vida. Sempre que a gente tiver uma situação de teoria de campos, quando a gente começa a ter relações entre parâmetros, essa relação ela pode estar indicando ou é uma simetria exata, ou eu tenho uma simetria que foi quebrada. Então, nesse caso, vamos ver, depois, quando a gente fizer o problema, tiver mais ou menos já todo resolvido, a gente vai pegar essas situações limites. Então, se mi é igual, vamos deixar em princípio mi diferente de psi ao quadrado. Se mi é diferente de psi ao quadrado, eu consigo tirar essa função de Green. Está aqui, eu sei quem é x. Eu sei quem é esse objeto aqui.
sei quem é o meu x, ou seja, sei quem é a função de Green do campo vetorial, do amigo a mim. Então, se eu quiser inverter isso aqui, nós todos já sabemos como inverter isso aqui. A menos B, D é menos 1, C é menos 1. Eu tenho uma parte de θ e uma parte de ômega. Então, eu inverto o coeficiente do θ, da Lambertiano, mais mi, θ de mi, e inverto o coeficiente do ômega, 1 sobre mi, menos si ao quadrado, ômega de mi. E aí fica claro, se mi for igual a si ao quadrado, eu estou com um problema sério de uma singularidade aqui. Então, vamos guardar essa situação para estudar depois. Vamos supor, então, que mi é diferente de si ao quadrado. Então, com isso, eu resolvi esse problema. Então, eu sei, vou escrever aqui, nós temos a função de Green. Isso aqui. Deixa eu acrescentar isso aqui. Então, aqui, nós tínhamos colocado aquele termo novo, né? Que era 1/2 e a minha ao quadrado. E aí mais esse termo aqui. Então nós acrescentamos esse terminho. Com isso a gente, então, vamos já escrever no espaço dos comenta. Vamos escrever então já a transformada de coisa média. Vamos escrever já as transformadas de Fourier. Vamos escrever aqui o objetivo. Ami. Então, o primeiro termo vai ficar, da Lambertiano fica menos K2. Então, vamos poder botar esse menos 1 aqui, K2 menos mi. Então, já seria bom que esse mi fosse uma grandeza positiva. Porque aquilo ali, como nós estamos vendo, olha o polo da função de Green. O polo da função de Green significaria uma excitação correspondente a uma partícula massiva. Então, eu deveria ter uma partícula com spin 1, olha, está aparecendo aqui no setor de spin 1, setor transverso. Então, eu deveria ter uma partícula massiva agora. Nesse caso aqui seria o fóton massivo, seria um bóson vetorial massivo por causa da quebra espontânea da simetria. Claro, não necessariamente fóton, a ciência é zero, mas um bóson vetorial massivo devido a esse polo se desenvolveu aqui. O θ mini, vou passar já para o espaço de momenta, menos kappa mi sobre K2. E depois, do outro setor lá, mais. O outro não tem o que fazer, transformado de Fourier aqui. Esse coeficiente é um coeficiente meramente paramétrico, né? E aqui eu tenho kappa mi sobre K2. Então a gente estaria com essa. Então a gente observa que no setor transverso eu tenho um polo massivo, então em princípio seria bom que o mi fosse positivo, para evitar justamente a presença do K2 igual a mi, significa então uma partícula com massa de repouso ao quadrado igual a mi. Como mi é positivo, vamos chamar esse parâmetro, sei lá, tem que chamar de mi, vamos chamar esse parâmetro de lambda ao quadrado. Então mi é positivo. Então vamos adotar essa notação. Para nós mi vai ser um lambda ao quadrado. Então, para manter essa ideia, hoje vamos chamar de 1. A gente está adotando que mi é positivo. A gente tem como isso. Oi? Não é por conta do polo. A gente está adotando que mi é positivo. Isso, eu quero evitar um TAC. Então, para eu evitar um TAC e não ter problema de interpretar partículas com velocidade maior do que a da luz, eu prefiro pegar o fato de que tomar um regime. Parece que as coisas se conduzem bem. Se o mi for positivo, eu evito o TAC. Então, eu tenho um espectro em uma partícula supraluminal. Vamos chamar esse, só para não confundir as notações aí que eu posso depois querer voltar uma outra, vamos chamar esse mi de um A ao quadrado, só para ficar claro. Então até melhor, desculpa toda hora, bota mi zero ao quadrado, sabe? Chamar esse mi de 1 e 0 ao quadrado, já que ele é um parâmetro não negativo, é maior ou igual a zero, porque na verdade ele precisa ser zero, ele pode ser zero. Se o mi for zero, né, então a gente teria realmente uma partícula massa nula. Eu teria o polo K2 igual a zero. Ele poderia ser o fóton. K2 igual a zero, partícula de massa nula. No setor transverso, spin 1. Então poderia ser realmente o nosso polo. Aqui eu não tenho uma estrutura de polo. Esse coeficiente aqui me libera. Isso aqui é apenas um coeficiente numérico, paramétrico. Então, claro, se isso aqui for igual a esse problema, vamos analisar esse problema depois. Então, vamos guardar essa situação limite.
Então, o caso, vamos dizer assim, o caso anormal, anômalo, no caso, o caso anômalo, anômalo é perigoso por causa da questão da anomalia, então, vamos chamar de caso patológico, caso particular. Caso particular 1. Se igual se ao quadrado igual a mim. Se ao quadrado igual a mim, significa que se ao quadrado igual a mim zero ao quadrado. Vou colocar assim. Depois a gente vai estudar esse caso particular. Vou deixar ele guardadinho. Então, a gente já estudou esse cara aqui. Agora, como é que eu vou tirar essa função de Green aqui? É a função de Green que vai acoplar o ami com H. Seria uma função de Green, vamos dizer assim, do bóson intermediário com o Higgs. Então vamos calcular. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu calculo fácil também. Eu sei quem é o A menos 1. Então vamos fazer esse calculinho agora. Eu sei quem é D. Não, esse aqui não. Eu sei esse aqui, perdão. Eu sei quem é A menos B, D menos 1, C menos 1. Está calculado aqui. Eu multiplico isso aqui por C e multiplico por D menos 1. Então, se eu apagar isso aqui agora, então se nós pegarmos isso que está aqui, então o que eu estou pegando? Estou aproveitando esse resultado aqui, estou aproveitando essa coluna aqui. Eu vou pegar um pouquinho e já vou dar um intervalo. Tracei isso aqui. Então, eu vou multiplicar isso aqui tudo por C. Quem é C? A, B, C. C é menos que C de I. Claro, o índice em cima, né? Aqueles produtos são produtos matriciais. Vocês observam que isso aqui tem que ser pensado assim, ó, menos, D é menos 1, C, A, menos B, D é menos 1, D é menos 1, C é menos 1. Esse D aqui, para nós, é uma grandeza escalar, não tem índice, é o d'Alembertiano. D é menos 1, é 1 sobre o d'Alembertiano, não tem índice. C é aquela grandeza ali, ela tem um índice μ. Então, esse C aqui tem um índice μ. Essa matriz aqui é essa matriz aqui. Ela tem índice μ. Então, na verdade, ela deve ser isso aqui. Uma matriz do tipo μ. Para poder isso aqui no final do dia, ele dá alguma coisa que tenha índice μ. Esse propagador aqui, ele vai estar conectando, em latim, a μ. Ele está conectando o H com a μ. Então, essa função de Green que está aqui, é a função disso aqui. Então, só coloca. Isso tanto faz a ordem, né? Então, estamos só fazendo esse cálculo aqui. Agora, observe uma coisa. Esse operador aqui, ó, quando eu contrair θ μ com um delírio, observe que θ μ é eta μ. Bom, perdão, um instantinho, só esqueci de botar o D, só para não perder os sinais. Então, eu tinha que pegar isso aqui. D é menos C, botei o C. Eu tenho que pegar o menos D é menos 1. Mas D é menos 1 já tem menos 1 sobre o d'Alembertiano. Então esse 1 aqui que é o próprio d'Alembertiano. Tá? Então esse menos aqui vem por causa do C. E o menos D é menos 1 cancela esses dois menos e fica mais. Então persiste esse sinal menos aqui. Agora não preciso nem mostrar a vocês, a gente já falou sobre isso. Toda vez que eu pego θ μ e multiplico por D, isso aqui é identicamente zero. Por quê? Porque esse operador aqui é transverso. Esse operador aqui é um gradiente. Gradiente é uma coisa longitudinal. Transverso vezes longitudinal, o produto escalar tem que dar zero. Se os índices fossem diferentes, não. Se aqui fosse um índice kappa, não, porque eu não estou fazendo multiplicação, estou fazendo produto escalar. Mas se eu contrário esse índice, eu estou fazendo o produto escalar de uma coisa transversa para uma coisa longitudinal. Abrindo esse cálculo aqui, vocês vão ver que dá zero. Então isso aqui é zero. Então esse primeiro termo tem. Então, o propagador que está sobrando para nós, ele vai ter um sinal menos, aí vai ter aqui um psi sobre μ menos psi ao quadrado, e aí aqui ele vai ter 1 sobre d'Alembertiano. Agora, o ômega μ é dμ sobre d'Alembertiano. E aqui vai aparecer um dμ. Esse aqui é o ômega μ. Isso aqui é o dμ. Então, esse dμ com esse dμ produz um d'Alembertiano, que cancela esse. Então, a gente ficou com essa função de Green. Então, a função de Green, vou botar ela aqui, depois a gente passa para o espaço do geometra.
Então, o propagador que conecta o AMI com o H, ele vai ser menos Si sobre Mi, menos Si ao quadrado, 1 sobre DI, sobre W mediano. Então, indo para o espaço por momento. Não faz sentido eu calcular as outras funções de Green se uma já deu problema? Uma não deu problema, uma pode ter um problema. Eu estou trabalhando na região sem problema, depois eu vou para a região com problema. Essa é a lógica do nosso tratamento. Tá? Vamos supor que Mi2, que Si não tenha nada a ver com Mi, são parâmetros independentes, não sejam iguais. Então eu estou trabalhando na região salvo. Depois vamos pegar os casos perigosos. Tá? Então para mim não tem problema, para mim isso aqui não é zero. Então isso aqui não está explodindo. Tá? Por enquanto. Tá? Então vamos lá, então, aqui eu vou produzir menos I capa Mi, então vai ficar menos I capa Mi com Si, vai ficar mais I, aqui vai produzir Mi, Si, Mi, menos Si ao quadrado, capa Mi. Agora o D'Alembertiano fica menos capa 2, então aqui tem. Então essa seria a estrutura dessa função de Green. Certo? Seria esse propagador. Observem que esse propagador, a pergunta é, será que esse polo K2 igual a zero é o polo sensato? Será que tem essa partícula aí? Observe que esse é o propagador misto. Ele está ligando a Mi com H. Ele está, vamos dizer, misturando flutuações de dois campos distintos. Então, ele não deve ter uma interpretação direta de partícula. Ele não é a partícula associada nem a um campo nem outro. Então, a gente está guardando essa interpretação de partícula, essa função de Green aqui, porque essa conecta o A com A. Então, isso aqui representa realmente um objeto. Tá? Eu estou trabalhando com duas flutuações do mesmo. Então, esse polo, depois vamos olhar os demais polos. Bom, esse cálculo aqui, eu não preciso fazer. Representa alguma correlação. Isso representa uma correlação. Tá? Essa função de Green mostra que esses campos estão correlacionados. Esse cálculo, vou fazer esse aqui. Depois esse aqui eu não vou fazer.